Marina acreditava que estava sozinha. A mansão estava vazia, o patrão tinha saído. Era o momento perfeito para conferir o dinheiro. 40 mil reais que custaram meses de sacrifício. Mas ela não sabia que Renato tinha voltado mais cedo. Escondido na porta do escritório, ele viu tudo. A empregada com um maço enorme de dinheiro nas mãos, bem ao lado do móvel onde ele guardava o próprio dinheiro. E o que ele decidiu fazer naquele momento mudou tudo, mas não do jeito que você imagina. O despertador tocou às 4 da manhã. Marina abriu os olhos no escuro e desligou o alarme antes que acordasse o filho. O corpo doía. As costas latejavam desde a noite anterior, mas não havia tempo para reclamar. Ela levantou devagar, pisou no chão frio do quarto minúsculo e foi até o banheiro. Lavou o rosto com água gelada. Olhou para o espelho. 27 anos. Parecia ter 40. Às 4h30, ela entrou no quarto da mãe. Dona Helena dormia de boca aberta, respirando com dificuldade. Marina trocou a fralda geriátrica com cuidado, limpou as feridas que não saravam, aplicou a pomada. A mãe gemeu baixinho, mas não acordou. Marina beijou a testa dela e sussurrou. Eu vou conseguir, mãe. Eu prometo. Às 5 horas, ela acordou o filho. Miguel esfregou os olhinhos e perguntou se podia faltar na escola. Hoje não, meu amor. A tia Neuza já está te esperando. Ela vestiu o menino, deu um copo de leite com pão, pegou a mochila dele e desceu as escadas do prédio. A vizinha do segundo andar abriu a porta de roupão. Deixa com ele comigo. Pode ir tranquila. Marina agradeceu e saiu correndo. O ônibus das 5h30 estava lotado. Marina ficou em pé, espremida entre um homem que cheirava a cigarro e uma mulher com sacolas de feira. 40 minutos depois, desceu no bairro Nobre. Caminhou mais 15 minutos até o portão da mansão. 6h30 em ponto, sempre no horário. A casa era imensa. 3 andares, piscina, jardim com fonte de pedra, garagem para 5 carros. Marina entrou pela porta dos fundos, como sempre. Cumprimentou Joana, a cozinheira, que já estava preparando o café da manhã. Bom dia, Joana. A mulher mais velha respondeu com um aceno cansado. Marina vestiu o avental, amarrou o cabelo e pegou os produtos de limpeza. Ela começou pela sala de estar. Passou pano no chão de mármore, limpou os vidros da estante, tirou o pó dos quadros caros. Trabalhou em silêncio, com movimentos rápidos e precisos. Quase um ano ali, e ela sabia exatamente o que Renato esperava. Perfeição invisível. Às 7h30, Renato desceu. Terno cinza, cabelo penteado, celular na mão. Ele nem olhou para Marina. Foi direto para a mesa do café, sentou e começou a comer enquanto digitava. Marina passou por ele carregando o balde. Ele não levantou os olhos. Meia hora depois, enquanto Marina limpava o corredor, ouviu a voz dele vindo da cozinha. Ô, Joana, que café é esse? Tá fraco? Eu já não falei que eu quero forte? A cozinheira murmurou uma desculpa. Desculpa, não adianta. Eu pago seu salário, você faz do meu jeito. Se não gosta, a porta tá ali. Marina parou. Ouviu Joana sair da cozinha com passos rápidos, segurando as lágrimas. A mulher passou por ela sem dizer nada. Marina apertou o pano com força e continuou limpando. Não podia se envolver. Não podia arriscar o emprego. Às 9 horas, Renato saiu para trabalhar. A casa ficou mais silenciosa. Marina limpou os quartos, trocou as roupas de cama, organizou o closet. Cada movimento era automático. Ela já sabia onde cada coisa ficava. No meio da tarde, enquanto passava pano na escada, ela ouviu Renato gritar com o jardineiro pelo interfone. Você cortou a grama torta, parece que passou um trator. Eu vou descontar do seu pagamento se não arrumar isso hoje. Marina abaixou a cabeça e continuou o trabalho. Quando o relógio marcou 5 da tarde, ela guardou os produtos de limpeza, tirou o avental e foi embora. Renato estava no escritório, ao telefone. Não se despediu. Nunca se despedia. Marina pegou o ônibus de volta. Passou na casa da vizinha, buscou Miguel,
Subiu as escadas do prédio. O menino contou sobre a aula, sobre o desenho que fez, sobre o colega que dividiu o lanche. Ela sorriu e fez perguntas, mesmo com a cabeça longe. Em casa, ela esquentou a comida, deu banho na mãe, trocou a fralda de novo, deu os remédios. Dona Helena estava mais fraca, tossia muito. Marina segurou a mão dela e prometeu mais uma vez. Eu vou conseguir o dinheiro, mãe. Só mais um pouco. Às 7 da noite, Marina saiu de novo. Deixou Miguel vendo televisão e foi para o segundo emprego. O restaurante ficava a 6 quarteirões. Ela entrou pela porta dos fundos, vestiu o avental de plástico e começou a lavar louça. Panelas engorduradas, pratos sujos, copos com resto de bebida, água quente, sabão, esponja, repetir. Às 11h30, o gerente liberou ela. Marina voltou para casa arrastando os pés. Miguel já dormia no sofá. Ela carregou o menino para o quarto, cobriu ele com um cobertor fino, deu um beijo na testa. Depois foi até o quarto da mãe. Dona Helena roncava baixinho. Marina ajeitou o travesseiro e apagou a luz. No seu quarto, ela tirou os sapatos e massageou os pés inchados. Abriu a gaveta da cômoda, pegou a caixa de sapato debaixo das roupas velhas. Abriu com cuidado. Lá dentro, notas de 10, 20, 50 reais, todas organizadas com elástico. Ela contou mais uma vez. 40.200 reais. Quase lá. Marina guardou a caixa de volta, deitou na cama e fechou os olhos. Amanhã seria outro dia igual. Mas ela não desistiria. Não podia. A semana passou num borrão de cansaço. Marina acordava às 4, dormia depois da meia-noite. Entre um emprego e outro, sobrava apenas o tempo de respirar. Mas ela tinha um objetivo, e objetivos não permitem descanso. Na sexta-feira, depois de terminar na mansão de Renato, Marina não foi direto para o restaurante. Ela pegou um ônibus diferente e desceu no centro da cidade. Entrou numa agência bancária pequena, pegou a senha e esperou 40 minutos até ser chamada. A atendente era jovem, maquiada, unhas feitas. Olhou para Marina com aquele sorriso profissional que não chegava nos olhos. Pois não? Eu queria abrir uma conta para guardar um dinheiro, Marina disse, nervosa. É uma quantia grande. Tenho medo de deixar em casa. Claro. Trouxe os documentos? Marina tirou a carteira de identidade e o CPF da bolsa. A moça digitou os dados no computador. Clicou, esperou, franziu a testa. Digitou de novo. Tem alguma restrição no seu CPF? Como assim? Diz aqui que há pendências. Conta antiga não regularizada. Dívida prescrita, mas ainda consta no sistema. A atendente olhou para Marina com um misto de pena e impaciência. Vai precisar resolver isso antes. Sem CPF limpo, não consigo abrir conta. Marina sentiu o chão sumir. Mas eu preciso guardar esse dinheiro com segurança. Não tem outro jeito? Infelizmente não. Precisa regularizar o CPF primeiro. Procura o Serasa, o Procon. Vai demorar uns dias. A moça já estava olhando para o próximo cliente da fila. Marina saiu do banco com as pernas bambas. Tentou mais 2 agências. A resposta foi a mesma. CPF irregular, sem conta, sem segurança. Ela voltou para casa segurando a bolsa com força. Lá dentro, embrulhado num pano de prato velho, estava todo o dinheiro. 40.200 reais. Meses de trabalho. Noites sem dormir. E agora teria que carregar tudo com ela. Naquela noite, no restaurante, Marina trabalhou tensa. A bolsa ficou pendurada num gancho perto da pia, mas ela olhava a cada 5 minutos. O gerente percebeu. Tá tudo bem, Marina? Você tá estranha hoje. Tô só cansada. Quando chegou em casa, ela trancou a porta 2 vezes. Escondeu o dinheiro embaixo do colchão. Depois achou inseguro e mudou para dentro do armário. Depois para a caixa de sapato de novo. Não dormiu direito. Cada barulho na rua a deixava alerta. No sábado, Marina aceitou uma faxina extra. A casa era grande, mas o pagamento compensava. 300 reais em dinheiro vivo. Ela limpou tudo em 5 horas.
Recebeu as notas ainda úmidas do suor e guardou na bolsa junto com o resto. No domingo, enquanto a mãe dormia e Miguel brincava com carrinhos velhos, Marina sentou na cama e fez as contas de novo. Abriu o caderno onde anotava tudo. Na primeira página, a lista de gastos. Consulta oncologista doutora Carla, 780, exame PET-CT, 3.200, biópsia, 1.100, remédio, dor, caixa, 340, internação provisória, estimativa, 12.000, ela somou. Subtraiu do que tinha. Faltavam ainda 8.000 reais, quase lá, mas quase não salvava ninguém. Marina fechou o caderno e olhou para a mãe no quarto ao lado. Dona Helena estava cada vez mais magra. A tosse tinha piorado. Os médicos do posto disseram que não podiam fazer mais nada sem os exames particulares. E os exames particulares custavam mais do que Marina ganhava em 3 meses. Ela passou a mão no rosto e respirou fundo. Não podia desistir agora. Na segunda-feira, Marina voltou para a mansão de Renato. Chegou no horário, como sempre, vestiu o avental, pegou os produtos de limpeza e começou o trabalho. Mas algo era diferente. A bolsa. Ela não podia deixar no vestiário com as outras funcionárias. Não com todo aquele dinheiro dentro. Marina pendurou a bolsa no ombro e tentou trabalhar. Mas era difícil limpar, esfregar, carregar peso e ao mesmo tempo manter a bolsa presa no corpo. Joana percebeu. Por que você não deixa isso no armário? Prefiro ficar com ela. A cozinheira franziu a testa, mas não insistiu. No meio da manhã, Renato apareceu na sala. Marina estava limpando a estante de vidro. Ele passou por ela como se fosse ar. Foi até o escritório e bateu a porta. Meia hora depois, ela ouviu ele gritando ao telefone. Eu não quero desculpa, eu quero resultado. Você acha que eu pago para ouvir não deu certo? Marina balançou a cabeça e continuou o trabalho. Às 11 horas, Renato saiu. A casa ficou vazia. Os outros funcionários estavam ocupados. O jardineiro lá fora, a cozinheira no mercado. Marina aproveitou. Foi até o escritório de Renato. Um cômodo enorme, com mesa de madeira escura, estante cheia de livros que ninguém lia e um sofá de couro. Ela trancou a porta por dentro. Tirou a bolsa do ombro e colocou em cima da mesa. Abriu. Tirou o pano de prato. E lá estava, o dinheiro todo. Notas de todos os valores, organizadas com elásticos. Marina pegou o caderno e começou a conferir. Contou cada nota, conferiu os valores, anotou o que faltava. Estava tão concentrada que nem ouviu o barulho do carro chegando, nem ouviu os passos na escada, nem percebeu a porta se abrindo. Só ouviu a voz. O que você está fazendo? Marina congelou. Virou devagar. Renato estava parado na porta, de terno, olhos fixos nela. E ao lado dele, sobre a mesa, o maço enorme de dinheiro. Marina sentiu o sangue gelar. As mãos tremeram sobre o caderno. O dinheiro estava espalhado na mesa, as notas amarrotadas, o pano de prato jogado ao lado. E Renato ali, parado, olhando tudo. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Engoliu seco. Tentou de novo. Eu estava só... Só o quê? A voz dele era fria, cortante. Ele entrou no escritório com passos firmes, fechou a porta atrás de si e trancou. Os olhos dele foram do dinheiro para Marina, de Marina para o móvel ao lado, onde ele guardava o próprio dinheiro. Marina seguiu o olhar dele e entendeu. Não é o que você está pensando, não é? Renato se aproximou devagar. Então me explica, o que você está fazendo no meu escritório, com a porta trancada, contando dinheiro na minha mesa? É meu dinheiro, eu juntei, é pra quê? Para tratamento? Para remédio? Ele soltou uma risada curta, sem humor. Quantas vezes eu já ouvi essa história? Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Senhor Renato, por favor, me deixa explicar. Não precisa explicar nada. Ele pegou o celular do bolso. Eu sei exatamente o que aconteceu aqui. Não, olha aqui. Marina pegou o caderno com as mãos trêmulas e abriu na página das anotações.
Tá tudo escrito, cada centavo que eu juntei. Olha a data, olha. Renato nem olhou. Caderninho, você acha que eu sou idiota? Qualquer um faz um caderninho. Mas é verdade, eu trabalho 2 empregos, eu faço faxina extra no fim de semana, E onde você guarda esse dinheiro todo? Ele cruzou os braços. 40 mil reais em casa? Uma faxineira? Você acha que eu nasci ontem? Marina abriu a boca. Fechou. Tentou encontrar as palavras certas, mas tudo o que saía parecia mentira. Eu tentei abrir conta no banco, mas meu CPF tá irregular e... Claro que tá, porque você deve ter pegado empréstimo para cobrir o que roubou antes. Eu nunca roubei nada na minha vida. Até hoje. Renato apontou para o dinheiro na mesa. Você realmente achou que ia conseguir entrar no meu escritório, pegar meu dinheiro e eu não ia perceber? Mas não é seu dinheiro, é meu. Marina estava chorando agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu juntei centavo por centavo. Trabalhei dia e noite. É para minha mãe, ela tá doente, ela precisa de tratamento. Chega. Renato levantou a mão. Eu já ouvi o suficiente. Ele destrancou a porta e abriu. Joana, Marcos, vem aqui. A voz ecoou pela casa. Marina ficou paralisada. A cozinheira apareceu primeiro, secando as mãos no avental. Depois veio o jardineiro, sujo de terra. Os dois olharam para a cena. Marina com o rosto molhado de lágrimas, o dinheiro na mesa, Renato com expressão dura. Vocês estão vendo isso? Renato apontou. Eu confiei. Dei emprego, paguei em dia, tratei todo mundo com respeito e é assim que ela me paga. Senhor Renato, não foi? Silêncio! Ele se virou para ela, o dedo apontado. Eu sabia. Sempre tem um que aproveita. Sempre tem um que acha que pode me passar para trás. Joana olhou para Marina com pena. O jardineiro desviou os olhos. Marina quis gritar, quis mostrar o caderno, quis forçar eles a acreditarem nela. Mas as palavras morreram na garganta. Marina, você tá demitida. Renato falou como quem dá uma ordem simples. Pegue suas coisas e saia, agora. Por favor. A voz dela era um sussurro. Só olha o caderno. Só lê, por favor. Eu disse, saia. Eu preciso desse emprego. Minha mãe... Eu não quero saber da sua mãe. A voz dele explodiu. Sai da minha casa antes que eu chame a polícia. Marina tropeçou para trás. O choque bateu mais forte que qualquer tapa. Ela olhou para os outros funcionários, procurando algum apoio, alguma palavra. Mas eles só olhavam para o chão. Com as mãos tremendo, ela juntou o dinheiro. As notas caíram, ela pegou do chão, enfiou tudo dentro da bolsa. O caderno ficou na mesa. A foto da mãe caiu embaixo da cadeira. Algumas notas escorregaram e ficaram espalhadas pelo chão. Eu disse para sair! Renato apontou para a porta. Marina saiu correndo. Desceu a escada sem olhar para trás. Passou pela sala, pela cozinha, pela porta dos fundos. Suas pernas mal sustentavam o corpo. O peito doía. A cabeça girava. No portão ela parou. Segurou-se na grade de ferro para não cair. Olhou para a mansão. Aquele lugar onde trabalhou por quase 1 ano. Onde nunca chegou atrasada. Onde nunca reclamou. E agora estava sendo expulsa como uma ladra. Marina abaixou a cabeça e deixou as lágrimas caírem. Perdeu o emprego. Perdeu a dignidade. E pior, como ia pagar o tratamento da mãe agora? Ela enxugou o rosto com as costas da mão e começou a caminhar. Um passo, outro, mais outro. As pernas pesadas, o coração partido. Dentro da mansão, Renato voltou para o escritório. Olhou para o dinheiro que tinha caído no chão. Juntou as notas e jogou em cima da mesa com raiva. Gente assim não tem jeito, murmurou sozinho. Joana voltou para a cozinha em silêncio. O jardineiro voltou para o jardim e Marina desapareceu rua abaixo, invisível como sempre foi. Marina andou sem rumo por quase 1 hora. As ruas do bairro Nobre pareciam zombar dela. Casas enormes, carros importados, portões automáticos. Tudo o que ela nunca teria. Tudo o que acabava de perder a chance de sustentar. Ela parou num ponto de ônibus vazio e sentou no banco de concreto.
Abriu a bolsa. Conferiu o dinheiro. Estava tudo ali. 40.200 reais. Mas faltava o caderno, faltava a foto da mãe e faltava a prova de que ela não era ladra. O ônibus chegou. Marina subiu como um robô. Sentou na janela e ficou olhando a cidade passar. Prédios, lojas, gente apressada, todos com seus problemas. Ninguém sabia do dela. Quando desceu no seu bairro, já era meio-dia. Marina subiu as escadas do prédio devagar. Cada degrau pesava 1 tonelada. Abriu a porta do apartamento. Miguel estava desenhando na mesa da cozinha. A vizinha estava sentada no sofá, assistindo televisão. Ô Marina, que cedo! Pensei que você só vinha buscar ele depois das 5. Dona Neuza se levantou. Mudança de plano. Marina forçou um sorriso. Obrigada por cuidar dele. A vizinha pegou a bolsa e foi embora. Miguel correu e abraçou a mãe. Mãe, olha o desenho que eu fiz. Marina olhou. Era um desenho de 3 pessoas. Ela, ele e a avó. Todos sorrindo. Ela sentiu um nó na garganta. Tá lindo, meu amor. Cadê a vovó? Ela tá dormindo. Vamos deixar ela descansar. Marina esquentou comida para Miguel, sentou com ele enquanto ele comia, mas não tocou no próprio prato. Não conseguia. O estômago estava fechado. A cabeça latejava. Quando Miguel voltou a desenhar, ela foi até o quarto da mãe. Dona Helena estava acordada, olhando para o teto. Os olhos fundos, a pele amarelada, a respiração fraca. Mãe! Dona Helena virou a cabeça devagar. Marina, você tá bem? Tô, mãe. Marina sentou na beirada da cama e segurou a mão dela. A mão estava fria, os dedos finos como gravetos. Eu tô bem. Você tá chorando. Marina enxugou o rosto. É só cansaço. Minha filha. A mãe apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Você não precisa fazer tudo isso por mim. Eu preciso sim. Marina beijou a mão da mãe. Eu vou conseguir o tratamento. Eu prometo. Dona Helena fechou os olhos. Eu só não quero que você sofra. Marina ficou ali, segurando a mão da mãe, até ela dormir de novo. Depois levantou, saiu do quarto e fechou a porta com cuidado. À noite, Marina não foi para o restaurante. Não tinha forças. Mandou mensagem para o gerente dizendo que estava doente. Ele respondeu com um ok, seco. Ela deitou na cama e ficou olhando para o teto. A mente não parava. As imagens voltavam sem parar. Renato gritando, os funcionários olhando, a vergonha queimando o rosto. E aquela palavra, ladra. Ele a chamou de ladra, na frente de todos. Marina pegou o celular, pensou em ligar para a mansão, pensou em tentar explicar de novo. Mas o que ia adiantar? Renato já tinha decidido. Gente como ela não merecia ser ouvida. Ela olhou para as mensagens antigas. Tinha uma da cozinheira Joana, de 2 meses atrás. Marina, obrigada por me ajudar com a comida ontem. Você é uma pessoa do bem. Marina riu sem humor. Pessoa do bem. Não era o que Renato achava. No dia seguinte, Marina acordou cedo mesmo sem ter para onde ir. O corpo estava acostumado. Ela preparou café, acordou Miguel, levou ele para a escola, voltou para casa e limpou o apartamento. Trocou a mãe, deu os remédios, fez comida e ficou pensando. E agora? Sem um emprego na mansão, perdeu metade da renda. O restaurante sozinho não pagava as contas. E as faxinas extras não apareciam todo fim de semana. Como ia juntar os 8.000 reais que faltavam? Marina pegou o caderno velho que usava para anotar as contas da casa. Fez as contas de novo. Aluguel, 1.200. Luz, água, gás, 300. Comida, 400. Remédios da mãe, os básicos do posto, 200. Escola do Miguel, mesmo sendo pública, tinha material, 150. Total, 2.250 reais por mês. O salário do restaurante, 1.500. Déficit, 750 reais. Ela jogou o caderno na mesa e passou as mãos no rosto. Não ia dar, não tinha como. Marina olhou para a bolsa onde estava o dinheiro. 40.000 reais.
Podia usar um pouco para cobrir as despesas do mês, mas se fizesse isso, ia demorar ainda mais para juntar o que faltava. E a mãe não tinha tempo. Ela pegou o celular e entrou nos grupos de emprego. Preciso de faxineira? Digitou. Mandou para 5 grupos diferentes. Esperou. Ninguém respondeu. Passou a tarde inteira no celular. Mandou currículo para 20 lugares, restaurantes, lojas, supermercados, qualquer coisa, qualquer valor. Só precisava trabalhar. 2 empresas responderam. Vaga preenchida. As outras 18, silêncio. À noite, Marina voltou para o restaurante. Não podia perder esse emprego também. Lavou louça até a meia-noite. As mãos ficaram vermelhas, rachadas. Mas ela não parou. Quando chegou em casa, Miguel já estava dormindo. A mãe também. Marina foi para o quarto, tirou os sapatos e deitou na cama sem tirar a roupa. E ali, sozinha no escuro, permitiu-se chorar. Chorou baixinho para não acordar ninguém. Chorou de raiva, de cansaço, de desespero. Perdeu o emprego, perdeu a dignidade e agora não sabia como ia salvar a mãe. Renato voltou para o escritório depois que Marina saiu. Fechou a porta, afrouxou a gravata e sentou na cadeira de couro. O coração ainda batia acelerado. A raiva ainda fervia no peito. Ele olhou para a mesa. As notas que tinham caído ainda estavam ali. Renato juntou o dinheiro com movimentos bruscos e jogou dentro da gaveta. Gente assim não tem jeito, murmurou sozinho. Pegou o celular e começou a checar os e-mails. Tentou se concentrar nos negócios, nas reuniões, nos contratos, mas a imagem de Marina com o dinheiro nas mãos não saía da cabeça. A cara de desespero dela, as lágrimas. Ele balançou a cabeça. Não, ela estava roubando, estava no meu escritório, com meu dinheiro. Repetiu isso como um mantra. Precisava acreditar, porque se não fosse verdade... Renato levantou e foi até o móvel onde guardava o próprio dinheiro. Um compartimento secreto atrás dos livros. Ele abriu, conferiu. Estava tudo lá. Todas as notas. Nada tinha sido mexido. Ele franziu a testa. Óbvio que está tudo aqui. Eu cheguei antes dela conseguir pegar. Mas uma voz pequenininha no fundo da mente sussurrou. E se ela não tivesse vindo pegar nada? Renato fechou o compartimento com força. Voltou para a mesa. Sentou. Levantou. Andou até a janela. Olhou para o jardim lá fora. O jardineiro estava aparando as plantas. A cozinheira atravessou o quintal com sacolas de compras. Tudo normal. Tudo no lugar. Mas algo incomodava. Ele voltou para a mesa e viu o caderno. Estava ali, esquecido, com a capa surrada e as páginas amareladas. Renato olhou para a porta. Ninguém estava vendo. Pegou o caderno com a ponta dos dedos, como se queimasse. Só para confirmar que era mentira mesmo, disse em voz alta, justificando para si mesmo. Abriu na primeira página. A letra era miúda, caprichada, apertada, como se cada centímetro do papel fosse precioso. Dia 8. Oncologista Dra. Carla, 780. Renato parou. Leu de novo. Oncologista. Ele virou a página. Dia 15, exame de sangue, 340. Dia 22, remédio dor, caixa com 30 Competus, 340. Dia 28, fralda geriátrica, pacote grande, 95. Ele sentiu algo gelado descer pela espinha. Continuou folheando. Fevereiro, recebi adiantamento restaurante, 400. Faxina extra casa Dona Sônia, 250. Faxina extra apartamento Seu Carlos, 200. Cada página era um registro. Cada linha, um sacrifício. Renato via os valores pequenos sendo somados. R$50 aqui, 100 ali, 200 quando tinha sorte. Ele virou mais páginas. Encontrou uma lista de clínicas públicas. Os endereços estavam todos riscados. Ao lado de cada um, uma anotação. Fila de 8 meses, não tem vaga, sem especialista. Renato engoliu seco, virou outra página e viu uma conta detalhada. Tratamento completo, estimativa. Consultas, 2.400. Exames, 8.500. Biópsias,
1.800, remédios, 6 meses, 10.200, internação provisória, 15.000, emergências, 5.000 tediales, total, 42.900. Embaixo, com letra trêmula, já tenho, 40.200, faltam, 2.700, quase lá, mãe. Renato fechou os olhos, a mão tremeu. Ele abriu de novo e continuou lendo. Tinha uma página solta, uma espécie de carta nunca enviada. Mãe, eu sei que você não quer que eu me sacrifique tanto, mas eu não posso te perder. Você é tudo que eu tenho. Você me criou sozinha. Trabalhou em 3 empregos para me dar comida. Nunca reclamou. Nunca desistiu de mim. Agora é a minha vez. Eu vou conseguir. Prometo. Renato sentiu o peito apertar. Continuou folheando. Achou uma lista de contas da casa. Aluguel, 200, atrasado 15 dias. Luz, R$ 140, vence dia 20. Água, 78. Gás, 85. Remédio pressão, 45. Material escolar Miguel, 60. Ele virou mais uma página. Encontrou bilhetes soltos entre as folhas. Lembrar pedir adiantamento? Ligar para Dona Sônia? Faxina sábado? Economizar no pão, comprar só 2 por semana. Renato passou a mão pelo rosto. A respiração estava pesada. Ele virou a última página e viu a foto. Estava amassada, dobrada nas pontas. A imagem mostrava uma mulher magra, acamada, com um sorriso fraco. Ao lado da cama, Marina segurando uma criança pequena no colo. Os 3 estavam abraçados. No verso da foto, uma frase escrita à caneta. Força, mãe, a gente vai vencer juntas. Renato largou o caderno como se queimasse. Levantou rápido, andou até a janela, voltou. Pegou o caderno de novo, releu tudo, cada página, cada anotação, cada número. A verdade caiu sobre ele como um peso esmagador. Marina não tinha roubado nada. Ela estava contando o próprio dinheiro. O dinheiro que juntou trabalhando até a exaustão. O dinheiro que ia salvar a mãe. E ele a expulsou. A humilhou. A chamou de ladra na frente de todos. Renato sentou na cadeira e enterrou o rosto nas mãos. A culpa bateu como um soco. Ele tinha destruído a vida de uma mulher inocente. Uma mulher que trabalhava 2 empregos. Que cuidava da mãe doente. Que criava um filho sozinha. Ele correu até o móvel. Abriu o compartimento secreto. Conferiu cada nota. Contou 3 vezes. Nada tinha sumido. Nada tinha sido mexido. Tudo estava exatamente como ele tinha deixado. Marina nunca tinha roubado nada. Renato sentou no chão, as costas contra o móvel, o caderno no colo. E pela primeira vez em anos, ele sentiu vergonha. Vergonha de verdade. Pensou em todas as vezes que chamou ela de faxineira. Todas as vezes que reclamou do trabalho dela. Todas as vezes que nem olhou na cara dela. Marina era invisível. E ele tinha certeza disso, porque ele mesmo a tinha tornado invisível. Renato pegou o celular, procurou o contato dela. Não tinha, nunca tinha pedido, porque nunca tinha precisado falar com a faxineira fora do horário de trabalho. Ele foi até a porta e abriu. Joana! A cozinheira apareceu enxugando as mãos. Sim, senhor. Você tem o telefone da Marina? Joana hesitou. Tenho sim. Me passa. Senhor Renato. A voz da mulher era baixa. O senhor tem certeza? Passa o número, Joana. Ela ditou. Renato anotou no celular. Ficou olhando para os dígitos na tela. O dedo pairou sobre o botão de ligar. Mas o que ia dizer? Desculpa? Como é que se pede desculpa por destruir a vida de alguém? Ele trancou o celular. Não. Um telefonema não ia resolver. Ele precisava ver Marina pessoalmente, precisava olhar nos olhos dela, precisava consertar. Renato pegou o caderno, a foto amassada e guardou tudo dentro da gaveta. Depois, pegou as chaves do carro e saiu do escritório. Precisava encontrar Marina. Precisava fazer alguma coisa, porque agora ele sabia a verdade. E a verdade doía mais do que qualquer golpe. Renato passou a noite acordado,
Deitou na cama às 11, levantou à meia-noite. Tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Tentou assistir televisão, mas as imagens passavam sem fazer sentido. A cabeça dele só via uma coisa: o caderno, as anotações, a foto da mãe de Marina. Às 5 da manhã, ele desistiu de dormir. Tomou banho, vestiu uma roupa simples, jeans e camisa, nada de terno, e saiu de casa. Pegou o carro e dirigiu até o bairro de Marina. Joana tinha dado o endereço na noite anterior, relutante, mas tinha dado. O sol ainda não tinha nascido quando Renato estacionou na rua. Era um bairro completamente diferente do dele. Prédios velhos, fachadas descascadas, fiação elétrica pendurada de qualquer jeito, lixo acumulado nas esquinas, crianças já brincando na calçada mesmo àquela hora. Renato ficou no carro, observando. Sentia-se deslocado. Um carro importado num lugar como aquele chamava a atenção. Ele abaixou no banco tentando passar despercebido. Às 6h15, viu Marina sair do prédio. Ela segurava a mão de um menino pequeno, o filho Miguel. Os dois desceram as escadas quebradas com cuidado. Marina usava a mesma roupa de sempre. Calça jeans surrada, blusa simples, tênis gasto. O cabelo preso num rabo de cavalo. Renato sentiu um aperto no peito. Ela parecia ainda mais cansada do que quando trabalhava na mansão. Os ombros curvados, o andar arrastado. Marina levou o filho até um prédio 2 ruas abaixo. Bateu na porta, uma mulher mais velha abriu, pegou o menino. Marina agradeceu, beijou a testa do filho e saiu correndo. Pegou o ônibus na esquina. Renato esperou. Ficou ali, sentado no carro, observando o movimento da rua. Pessoas saindo para o trabalho. Vendedores ambulantes montando as barracas. A vida acontecendo. Às 10 da manhã, Marina voltou. Subiu as escadas do prédio, entrou no apartamento. Renato esperou mais 15 minutos e saiu do carro. Trancou. Olhou ao redor. Alguns homens na esquina o observavam com desconfiança. Ele atravessou a rua e entrou no prédio. Não tinha porteiro, não tinha interfone, só uma porta de vidro quebrado e uma escada de cimento. Renato subiu devagar. O corrimão estava enferrujado, as paredes pichadas, cheiro de mofo e umidade. No 3º andar, ele parou na frente do apartamento 304. A porta era de madeira velha, com a tinta descascando. Ele levantou a mão para bater, mas hesitou. O que ia dizer? Como ia começar essa conversa? Antes que decidisse, ouviu vozes do outro lado. Uma voz de mulher, Marina, e uma voz mais fraca, rouca. Mãe, eu vou trocar a fralda agora, tá? Vai doer um pouquinho, mas eu vou ter cuidado. Tudo bem, minha filha. Você sempre tem cuidado. Renato encostou o ouvido na porta. Ouviu sons de movimentos. Marina trabalhando, a mãe gemendo baixinho de dor, e Marina falando o tempo todo, com voz suave, tentando acalmar. Pronto, mãe. Já passou. Agora vou passar a pomada nas feridas. Marina, você não foi trabalhar hoje? Fui, sim, no restaurante. Hoje é dia de meio período. E a casa do senhor Renato? Silêncio. Renato prendeu a respiração. Não trabalho mais lá, mãe. Por quê? Não deu certo. Mas tá tudo bem. Eu vou achar outro lugar. Minha filha, você tá sofrendo por minha causa. Não, mãe. Não fala isso. A senhora me criou sozinha, trabalhou até não poder mais. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Renato ouviu a voz de Marina quebrar. Ela estava chorando, tentando esconder, mas chorando. Ele se afastou da porta, desceu alguns degraus e sentou no corrimão. Passou a mão pelo rosto. Aquilo era culpa dele. Marina tinha perdido o emprego por culpa dele. E agora não conseguia pagar o tratamento da mãe. Ele ficou ali por quase meia hora. Quando ia levantar para ir embora, ouviu passos descendo a escada. Marina. Ela tinha trocado de roupa. Agora, usava um uniforme branco de cozinha. Ia para o restaurante. Renato se escondeu no lance de escada inferior. Viu Marina passar.
O rosto dela estava vermelho de tanto chorar. Ela enxugou os olhos com as costas da mão e saiu do prédio. Ele esperou alguns minutos e voltou para o apartamento 304. Dessa vez, foi até a janela no corredor que dava vista para o interior. Era uma janela pequena, velha, com vidro embaçado. Mas dava para ver. Renato olhou, e o que viu fez seu coração apertar ainda mais. A mãe de Marina estava numa cama estreita, encostada na parede. O quarto era minúsculo. Mal cabia a cama, um guarda-roupa pequeno e uma cadeira. A mulher estava tão magra que parecia desaparecer debaixo do lençol fino, a pele amarelada, os olhos fundos, a respiração difícil. No chão, ao lado da cama, tinha uma bacia com água, alguns panos, uma caixa de remédios. Tudo organizado, tudo limpo. Marina cuidava da mãe com dedicação. Renato viu uma criança aparecer. Miguel tinha voltado, provavelmente trazido pela vizinha. O menino entrou no quarto, subiu na cama com cuidado e abraçou a avó. A mulher sorriu fraco e passou a mão no cabelo do neto. Vovó, hoje eu aprendi a fazer um avião de papel. Que lindo, meu neto. Me mostra. O menino fez um aviãozinho com uma folha de caderno e jogou. O avião voou torto e caiu no chão. Os dois riram. Uma risada fraca, cansada, mas sincera. Renato sentiu os olhos arderem. Aquela era a vida de Marina. Uma vida de luta, de cuidado, de amor. E ele tinha destruído a chance dela dar um tratamento digno para a mãe. Ele se afastou da janela, desceu a escada correndo, saiu do prédio. Mas quando ia entrar no carro, alguém segurou seu braço. E aí, patrão? O que você está fazendo aqui? Renato se virou. Era um homem de uns 40 anos, magro, com roupa de mecânico. O vizinho do segundo andar. O cara que Marina cumprimentava toda manhã. Eu vim falar com Marina. Marina? O homem franziu a testa. Você é quem? Sou. Era o patrão dela. Ah, o tal do Renato. O homem soltou o braço dele, mas não se afastou. O cara que botou ela para fora achando que ela era ladra. Renato engoliu seco. Como você sabe? Aqui todo mundo sabe de tudo. Marina chorou a noite toda. A gente ouviu. Paredes finas, sabe? O homem cruzou os braços. E agora você vem aqui fazer o quê? Humilhar ela mais um pouco? Não, eu vim pedir desculpa. Desculpa? O homem deu uma risada curta. Desculpa não paga tratamento. Desculpa não põe comida na mesa. Eu sei disso. Renato passou a mão pelo cabelo. Eu errei feio, e agora eu quero consertar. Consertar como? Dando esmola? Gente como você acha que dinheiro resolve tudo. Não é esmola, é o mínimo que eu posso fazer. O homem ficou olhando para ele em silêncio. Depois balançou a cabeça. Marina não está aqui, foi trabalhar, e quando voltar vai estar exausta demais para receber visita. Eu volto amanhã. Não adianta. Ela não vai querer te ver. Eu preciso tentar. O homem suspirou. Olha aqui, patrão. Eu não sei o que você está planejando, mas se você vier aqui só para limpar a sua consciência e depois sumir, é melhor nem voltar. Marina já sofreu demais. Eu não vou sumir. Renato olhou nos olhos do homem. Eu prometo. O vizinho ficou olhando para ele mais um tempo. Depois deu de ombros. A gente vai ver. Virou as costas e entrou no prédio. Renato ficou ali, parado na calçada. Olhou para o prédio. Para o apartamento 304 no terceiro andar. Pensou na mulher magra na cama. No menino fazendo aviãozinho de papel. Em Marina, lavando louça no restaurante até a meia-noite. Ele tinha vivido a vida inteira sem olhar para os lados, sem ver as pessoas que o serviam, sem entender o peso que elas carregavam. E agora, pela primeira vez, ele via. Renato entrou no carro e ligou o motor, mas não foi embora imediatamente. Ficou ali, olhando para o prédio, pensando no que ia fazer. Não bastava pedir desculpa, não bastava oferecer dinheiro. Ele precisava mostrar para Marina que entendia, que via, que ela não era invisível. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Alô, doutora Carla, meu nome é Renato.
Eu preciso marcar uma consulta para uma paciente. É urgente. Eu pago particular, o que for necessário. Quando a senhora pode atender? Marcou a consulta. Depois ligou para uma clínica particular. Marcou os exames. Tudo para a semana seguinte. Tudo pago adiantado. Mas ele sabia. Isso não era suficiente. Ele tinha ferido Marina de um jeito que dinheiro não curava. Ele tinha tirado a dignidade dela. E agora precisava encontrar um jeito de devolver. Renato dirigiu de volta para casa. Mas a mente dele ficou no prédio velho, no apartamento 304, na mulher que ele tinha tratado como invisível, e que agora ele não conseguia tirar da cabeça. Renato passou 2 dias planejando, 2 dias tentando encontrar as palavras certas, 2 dias ensaiando o que ia dizer. Mas toda vez que começava, parecia insuficiente, vazio, falso. Como é que se pede desculpa por destruir a vida de alguém? Na manhã do 3º dia, ele voltou ao bairro. Dessa vez, não foi de carro importado. Pegou um carro simples emprestado do caseiro, estacionou longe e foi a pé. Eram 8 da manhã. Renato subiu a escada do prédio com o coração acelerado. No bolso da jaqueta, levava o caderno de Marina, a foto amassada e um envelope. Na mochila, documentos. Parou na frente da porta 304. Respirou fundo. Bateu. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Mais forte. Passos do outro lado. A porta se abriu alguns centímetros. Marina apareceu na fresta. Quando viu quem era, o rosto dela congelou. Os olhos se arregalaram. A respiração parou. Marina, eu... Ela tentou fechar a porta. Renato segurou. Por favor, só me escuta. 5 minutos. Sai daqui. A voz dela tremia. Você já fez o suficiente. Eu sei que fiz. E vim pedir desculpa. Desculpa? Marina deu uma risada amarga. Você me humilhou. Me chamou de ladra na frente de todo mundo. Me tirou o emprego. E agora quer que eu aceite sua desculpa? Não. Renato balançou a cabeça. Eu não espero que você aceite. Nem perdoe. Eu só vim devolver o que é seu. E... tentar consertar. Marina soltou a porta e cruzou os braços. Consertar como? Você acha que dinheiro resolve? Não resolve, mas é o mínimo. Ele tirou o caderno do bolso. Você esqueceu isso. E isso. Entregou a foto amassada. Marina pegou os 2 itens com as mãos tremendo. Olhou para a foto da mãe. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu li o caderno. Renato continuou. Li cada página. Cada anotação, e entendi. Você nunca roubou nada. O dinheiro era seu, cada centavo seu. Eu tentei explicar. A voz dela saiu sufocada. Mas você não quis escutar. Eu sei. Eu fui um idiota, um imbecil. Eu julguei você sem saber de nada. Renato tirou o envelope do bolso. Aqui tem 3.000 reais. É o que falta para completar o tratamento da sua mãe. Marina olhou para o envelope, mas não pegou. Eu não quero sua caridade. Não é caridade. É o salário que eu devia ter te pago melhor desde o início. É reconhecimento pelo trabalho que você fez. Ele estendeu mais. Por favor, pega. Sua mãe precisa. Do quarto ao fundo, veio um gemido fraco. A mãe de Marina estava chamando. Marina se virou, dividida entre continuar a conversa e ir cuidar da mãe. Vai lá, Renato disse. Eu espero aqui. Marina hesitou. Depois entrou no quarto. Renato ficou na porta, ouvindo. Quem é, filha? Ninguém, mãe. Só alguém do trabalho. Você tá bem? Tô, mãe. Deixa eu te dar o remédio. Renato ouviu os sons de Marina cuidando da mãe. A paciência na voz dela. O carinho. E sentiu a vergonha queimar mais forte. Alguns minutos depois... Marina voltou. Fechou a porta do quarto atrás de si. Olhou para Renato com os olhos vermelhos. O que mais você quer? Eu marquei uma consulta com a oncologista doutora Carla, semana que vem. Quarta-feira, 10 da manhã. Ele tirou um papel da mochila. Marquei os exames também. PET, CT, biópsia, exames de sangue. Tudo particular. Tudo pago. Marina pegou o papel com as mãos tremendo. Leu, releu. Por quê?
Por que você está fazendo isso? Porque eu errei. Errei de um jeito que não tem volta. E isso, ele apontou para o papel, é o mínimo mesmo. Eu não posso aceitar. Marina devolveu o papel. Não é certo. Marina, sua mãe está muito debilitada. A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Você sabe disso. Eu sei disso. Você juntou 40 mil reais lavando louça, trabalhando até desmaiar. E ainda assim, não é suficiente. Eu vou conseguir. Quando? Em quanto tempo? Renato deu um passo à frente. Sua mãe tem quanto tempo? 1 mês? 2? Marina virou o rosto. As lágrimas escorriam. Eu não tô te oferecendo isso porque sou bonzinho, Renato continuou. Eu tô oferecendo porque eu destruí sua chance de fazer isso sozinha. Eu te tirei o emprego na hora que você mais precisava. Então deixa eu consertar, pelo menos isso. Marina ficou em silêncio, o peito subindo e descendo rápido. E depois? Você vai embora e pronto? Limpou sua consciência? Não. Ele tirou o outro papel da mochila. Esse aqui é um contrato, seu emprego de volta. Mas não como faxineira. Como coordenadora da equipe de limpeza. Salário de 3 mil reais. Horário fixo, carteira assinada, férias, tudo certinho. Marina olhou para o papel como se fosse uma ilusão. Você está falando sério? Completamente. Ele estendeu. E se eu faltar com respeito de novo, se eu te tratar mal, você pode sair. E eu ainda pago uma indenização de 10 mil reais. Marina pegou o papel. Leu devagar. Cada palavra, cada linha. Por quê? Por que fazer tudo isso? Porque eu passei 2 dias observando você. Vi você cuidar da sua mãe. Vi você abraçar seu filho. Vi você lutar sozinha. E entendi. Eu vivi a vida inteira sem ver as pessoas que trabalham para mim, sem enxergar. Vocês eram invisíveis. Ele parou, engoliu o nó na garganta. Mas você não é invisível, Marina. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. E eu fui um cego, um idiota cego que julgou sem saber. Marina apertou o papel contra o peito. As lágrimas caíam sem parar agora. Você me humilhou, na frente de todo mundo. Me chamou de ladra. Eu sei. E nada que eu fizer vai apagar isso. Nada. Renato deu um passo para trás. Mas se você me der uma chance, uma única chance, eu prometo que nunca mais vou te faltar com respeito. Nunca mais vou te tratar como se você fosse ninguém. Miguel apareceu no corredor, esfregando os olhos. Mãe? Quem é? Marina se virou rapidamente, enxugou as lágrimas. Ninguém, meu amor. Volta pro quarto. Mas eu quero saber. Miguel, obedece. A voz dela era firme, mas gentil. O menino voltou pro quarto resmungando. Marina se virou para Renato. Olhou para ele por um longo tempo. Se eu aceitar isso, não é perdão. Eu quero que você entenda isso muito bem. Não é perdão. Eu sei. É necessidade. Minha mãe precisa, meu filho precisa, eu preciso. Ela respirou fundo. Mas se você me desrespeitar de novo, se você me tratar mal uma única vez, eu saio. E você nunca mais me acha. Pode deixar. Eu aceito todas as condições. Marina olhou para o envelope na mão dele. Hesitou. Depois pegou. Abriu. Contou o dinheiro. 3 mil reais. Ela fechou os olhos. Apertou o envelope contra o peito. Obrigada. Ela sussurrou. Pela consulta. Pelos exames. Pelo emprego. Não precisa agradecer. Preciso sim. Marina olhou nos olhos dele. Mas obrigada não significa perdão. Significa que eu vou aceitar sua ajuda. Só isso. Entendo. Ela guardou o envelope no bolso. Quando eu começo? Semana que vem. Depois dos exames da sua mãe. Aí a gente organiza horário, equipe, tudo. Marina concordou. Ficaram ali, os dois, na porta do apartamento. Um silêncio pesado entre eles. Marina, Renato começou. Eu realmente sinto muito. Eu sei. Ela olhou para o chão.
Mas sinto muito não apaga o que aconteceu. Não apaga a humilhação, a dor, o medo que eu senti. Eu sei. Então não espera que eu seja sua amiga, ou que eu confie em você, porque eu não vou, não tão cedo. Não espero. Ele deu um passo para trás. Só espero poder mostrar que eu mudei, com tempo e trabalho. Marina assentiu. A gente vai ver. Renato virou para ir embora, mas parou. Marina, o quê? Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. E eu devia ter visto isso desde o primeiro dia. Marina não respondeu. Só fechou a porta devagar. Renato ficou ali, parado no corredor, ouvindo os passos dela se afastando. Depois desceu a escada. Lá fora, o sol estava forte, a rua cheia de gente. Renato olhou para cima, para o apartamento 304. Viu a cortina se mexer. Marina estava olhando. Ele acenou. Ela não respondeu. Só deixou a cortina cair de volta. Renato caminhou até o carro. Entrou. Ligou o motor. Mas não saiu imediatamente. Ficou ali, pensando. Ele tinha dado o dinheiro, oferecido o emprego, marcado os exames, mas sabia que nada disso apagava o que tinha feito. Reparar não era uma coisa só. Era um processo. Longo, difícil, doloroso. E talvez, só talvez, Marina um dia conseguisse olhar para ele sem sentir raiva, sem sentir dor, mas até lá ele ia trabalhar, ia mostrar, ia provar, porque agora ele entendia. As pessoas não são invisíveis, elas sempre estiveram ali, ele que estava cego. E essa era a primeira vez que ele via de verdade. Às vezes a gente passa pela vida sem enxergar quem carrega o peso do mundo calado. Histórias como a da Marina lembram que respeito não custa nada, mas muda tudo. Se essa reflexão bateu em você, deixa o like para fortalecer o canal e comenta aí embaixo o que mais te tocou. Quero ler a sua opinião. Ela ajuda demais a construir histórias que fazem diferença. Não esquece de compartilhar. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.